que a vida de um eletricista é estudar. Então ele vai iniciar no básico, mas depois ele vai, o próprio serviço em si, diário, vai forçar ele a estudar, porque a cada dia há uma mudança, né? Quem instalava ventilador lá atrás, em alguns anos atrás, ele passava 2 cabos, né, para fazer a comunicação, né, ali do capacitor, do comando de capacitor de reversão do ventilador, né? Nos dias de hoje, você já tem esse controle remoto, então essa reversão e reversão já fica tudo na caixinha. Hoje, a questão da iluminação, hoje já existem interruptores inteligentes, interruptores Wi-Fi. Então a vida do eletricista vai sempre estudar. Então, primeira coisa de praxe, ele vai ter que conhecer as ferramentas, né? Vai ter que conhecer o alicate, né? Os diversos tipos de alicate, e aí vai alguma dica: o alicate de corte, o alicate de bico, o alicate universal, o alicate decapador, o alicate cripador, tá certo? Então existem N alicates aí que existem, você vai ter que ter, né? Vai ter que conhecer esses alicates, tá certo? Vai ter que entender também sobre chave de fenda, sobre chave Phillips, sobre chave de teste, né? Vai ter que entender, né, sobre as ferramentas de um eletricista, que não é o objetivo aqui eu mostrar detalhe por detalhe aqui para vocês, mas o que é um alicate amperímetro, o que é um multímetro, né? O que é um aparelho de teste para você fazer teste nas instalações elétricas, porque o eletricista ele é chamado em algumas situações e ele vai ter que prestar uma análise, né? O cliente chamou e está faltando luz lá, né? Ou está faltando energia lá no chuveiro, né? O chuveiro parou de esquentar. O eletricista ele não vai só no quadro como alguns profissionais, né? O pedreiro, ele vai lá no quadro e o disjuntor caiu, né? Assim, usa. Mas o eletricista não fala o disjuntor caiu, o disjuntor está em triplo. Ele vai lá no quadro e vai ver, fala, o disjuntor está em triplo. O eletricista, ele sabe que se o disjuntor está em triplo, alguma coisa elevou aquela tensão naquele circuito, ou seja, a corrente aumentou naquele circuito e o disjuntor desligou, né? Entrou em triplo, certo? E aí o eletricista, antes dele armar aquele disjuntor, ele vai verificar. Ele vai ver o cabo, ele vai fazer teste de continuidade no cabo e ele vai começar a fazer algumas medições ali que vão mostrar para ele, ó, tem um cabo em curto, esse cabo está em curto. Então o senhor vai ter que trocar esse cabo todo, senão vai continuar dando problema para você esse chuveiro. Tá certo? Ele vai fazer uma análise. Ah, não, mas esse problema deu no chuveiro, porque o chuveiro era de 5.500, eu botei um de 7.500, queria tomar um banho quente a mais. Só que aí o cabo não suportava essa demanda, esse aumento de carga, tá certo? Então o eletricista ele vai ter que conhecer as ferramentas